Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei do ZMF Auteur. E já deixa seu like aí, se inscreve aqui embaixo no canal e se estiver gostando muito do conteúdo, considera fazer parte da nossa campanha lá no Apoia-se, que tem um grupo exclusivo de Telegram bem legal e eventualmente eu faço alguns sorteios aqui, vou deixar o link aqui para quem quiser e puder ajudar. É a primeira vez que a ZMF aparece aqui no canal e ela tem esse nome por causa do seu fundador, o Zach Marbex, que tinha uma empresa produtora de filmes na época que ele era estudante de cinema, chamada Zach Marbex Films, daí o F da sigla, né, que não tem nada a ver com áudio, então poderia ser ZMA, né, mas ZMF, e me parece que ele mexia com luteria também, construindo instrumentos musicais, e além disso ele é um entusiasta de headphones. E ali por volta de 2009, 2010, ele começou a modificar o fone, que eu acho que é o mais modificado da história do nosso hobby, que é o famosíssimo Fostex T50RP, que inclusive eu já avaliei a versão original aqui no canal, vou deixar o link aqui para quem não viu. E daí para frente a ZMF lançou algumas versões modificadas desse fone de maneira comercial, né? Ele fazia por hobby, depois de maneira comercial, além de acessórios como pads, cabos, até que com o tempo ele começou a desenvolver os próprios fones de ouvido, inclusive com a sua empresa elaborando os próprios alto-falantes, quer dizer, eles produziam ali os drivers, né? As tecnologias dos drivers, realizando ali o próprio trabalho de pesquisa e desenvolvimento de produto. E a palavra auteur, que traduzindo diretamente do francês significa autor, mas que no mundo do cinema americano tem outro significado, que seria tipo aquele cineasta que a produção de um filme influencia tanto no resultado final que ele pode acabar sendo considerado como o próprio autor do filme, mesmo que seja de outra autoria. E o Auteur custa ali em torno de $1.500, tá? Isso varia um pouco de acordo com a madeira e dos acessórios que você escolhe. Ele é um fone do tipo circunaural aberto, né, que se posiciona aqui em volta das orelhas, trazendo um falante dinâmico por lado feito de biocelulose. E inclusive a ZMF oferece garantia vitalícia dos drivers para o comprador original. E o que eu mais gostei no Auteur é que ele tem um design realmente único, de muito bom gosto ali, com uma pegada meio clássica que eu gosto, de madeira e tal. A caixa dele é bem luxuosa e a construção é bem coerente com a faixa de preço, mesmo sendo um fone assim, praticamente artesanal, né? Você vê que ele tem uma pegada artesanal, mas ele é muito bem feito. A tonalidade no geral dele é muito equilibrada e muito bem executada, e ele também tem boas características técnicas. E o que eu menos gostei nele é que é um fone um pouco pesado, tá? Eu acho que ele distribui bem o peso e tal, mas ele é um pouquinho pesado para algumas pessoas, pode fazer bastante diferença no tempo de uso. E o ajuste de altura das conchas dele não é legal, um troço meio travado assim, meio chato de ficar ajustando, não curti muito. Infelizmente eu não estou com a caixa do Auteur aqui para mostrar para vocês, ele vem com uma caixona em madeira bem bonita, muito bem feita, com uma marchetaria ali e uma seda que o fone vem dentro, então é um troço bem requintado, mas infelizmente eu não tenho ela aqui. Esse aqui foi importado sem. O cabo dele é meio toscão, lembra o cabo dos Audis LCD antigos, né? Eu tive um LCD2 que tinha um cabo muito parecido com esse, conector meio customizado assim, cabo paralelo, nada bonito, nada muito assim, maleável, não tão bom de usar. É ok, mas não é o melhor do mundo não. No fone desse patamar de preço poderia ter vindo com um cabo customizado um pouquinho mais interessante. Os conectores XLR, mini XLR são de boa qualidade e sem reclamações. Funciona bem. O fone, ele tem um design muito interessante. Primeiro vamos falar da headband dele, que é feita em couro legítimo, né? Tem uma costura aqui parecendo manual, escrito ZMF e tal, muito interessante. Ela é meio que pseudo híbrida, tá? Ela parece híbrida porque tem essas duas camadas aqui, mas aqui só tem uma suspensão mesmo em couro, mas não faz nenhum trabalho como de outros fones que tem realmente uma headband híbrida, tipo um Hi-Fi Ananda, por exemplo. Então aqui a gente tem a conexão dos balancinhos com o arco. Ela é muito sólida, sólida até demais para mim, é em metal e assim é foda de, sabe? Aqui, olha lá, é muito complicado de ajustar ele. Tem um macete, você tem que dar uma galeada nele assim, que ele vai mais ou menos fácil, mas sabe, não é um negócio muito suave de ajustar. Então é um troço meio artesanal, né? Esse fone é meio artesanal, mas tem essa questão. Mas tá ok também, funciona muito bem e uma vez que você ajustou, ela fica super firme e dificilmente sai do lugar. Os balancinhos também são feitos em metal, acho que é alumínio, e são bem sólidos e tal, tem uma liberdade boa de movimento, tanto nesse sentido quanto nesse. Tá super legal. E as conchas são interessantes. Essa versão aqui é feita em maple, mas existem outros tipos de madeiras, tem tipo cânfora, por exemplo, que eles fazem esse fone, dá um tom diferente. E é interessante também que essas madeiras têm um odor característico, então ela tem um cheiro que é até gostoso de madeira.
de maple. E aqui a gente tem essa grelha que é inspirada nos vitrais franceses. Mais particularmente, existe um vitral muito parecido com isso aqui na Catedral de Notre-Dame, na França, em Paris. Então, a inspiração deles é justamente essa. Então, o fone você vê que tem um acabamento muito interessante, é muito artístico mesmo, é um trabalho artístico. E aqui a gente tem os conectores, são mini XLR, o que é comum em alguns fones. Os Audis, por exemplo, trazem normalmente esse tipo de conector. O próprio Mase Empyrean, que eu já avaliei aqui no canal. E as pads são feitas em couro também, esse aqui é um modelo couro perforado. Eu acho que tem a opção lá de couro vegano, que é uma espécie de couro sintético. Eu só não gosto muito do sistema de remover, que é aquele sistema meio arcaicozão assim, que você vai encaixando nessa ranhura, não é muito legal. E aqui a gente tem esse filtrinho que eu acredito que faça parte do tuning do fone, mas ele é removível e removendo isso aqui você consegue ver o fone por debaixo. Mas você vê que é um trabalho bem artesanalzão mesmo, mas é um fone interessante e bem feito no fim das contas. E as especificações técnicas dele, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo, como sempre, quem quiser pausa o vídeo, dá uma conferida. E o que eu posso destacar é que é um fone de 300 ohms, tal qual são, por exemplo, os Sennheiser da linha 600, e ele tem somente 97 dB por miliwatt, o que faz com que ele requeira uma fonte boa. Você precisa ali, certamente de uma amplificação razoável para poder tocá-lo bem. E outro ponto é que ele pesa meio quilo, e isso é bastante para um fone de ouvido, então, para quem pretende passar muito tempo com ele na cabeça, ou não tem muito hábito com fones de ouvido, ele não pode ser um fone não muito confortável. Indo então para a ergonomia dele, o Altair é um fone pesado então, mas o encaixe da headband para mim ficou muito bom e das pads que são famosas pelo conforto das MF, que se encaixaram muito bem, tem ali uma espuma muito boa, um revestimento muito legal. E isso deixou ele, pelo menos para mim, bastante confortável e tranquilo de usar, exceto pelo peso que com muito tempo de uso pode cansar um pouquinho. Em termos ergonômicos, algo que eu não gostei muito dele foi esse lance do ajuste da altura dos balancinhos, que é meio tosco, cara, é chato de mexer, você tem que tirar o fone, sabe, fazer um leve nele assim, tem que ter um jeitinho, sabe, para poder ajustar. Eu não gostei muito, não é aquela coisa fácil de mexer, não, sei lá, não é um focal, sabe, não é um Abyss Diana, não é um fone que você mexe ali com facilidade. Então, nesse aspecto eu achei um pouquinho tosco o sistema dele. E se for pensar num fone desse patamar de preço, não é um troço tão legal de encontrar assim. Bom, bora então falar sobre o som dele, que é o mais importante. E o Altair é um fone que imediatamente quando eu comecei a ouvir me remeteu ao Sennheiser HD600 e também ao 650 ali, algo em torno disso, muito em função da maneira como ele entrega os seus médios. Porém, apesar da semelhança, ele é um fone bem superior em tudo que eu posso imaginar, comparando assim, pelo menos de memória, com os 600 e os 650. Diferentemente da série 600 da Sennheiser, que tem uma sonoridade ali sem muita expansão de palco, sabe, bem tocando ali dentro da cabeça, entre os olhos. O Altair tem um palco que sempre sai da cabeça, tem uma boa expansão ali, com uma boa esfericidade, inclusive, e ele é capaz de apresentar ali uma boa profundidade, inclusive, coisa que não é para todo fone, posicionando muito bem os instrumentos, com bastante naturalidade e, sobretudo, transparência. E a apresentação de detalhes dele é bem ok, sem grandes destaques aqui, mas no geral é boa. E seus médios são com certeza a maior semelhança com a linha 600 da Sennheiser, que se mostram ali muito corretos, bem naturais, mas são mostrados com bem mais transparência, melhor textura ali, são médios mais técnicos, digamos assim. E ainda mantendo um corpo muito correto, junto com timbres excepcionais e muito bem apresentados, podendo facilmente ali ser tratado como uma referência nessa faixa. Então se ouve um álbum como esse aí, com os noturnos de Chopin, que eu vou deixar aí na tela, executado brilhantemente pelo Maurizio Pollini, e a impressão que dá é que você está escutando com um HD 600 turbinado, sabe, de tamanha semelhança ali dessa região média deles, só que com bem mais transparência, mais palco, mas com timbres bem semelhantes e ainda melhores. E seus graves se mostram ali bastante neutros, com uma boa extensão, mas eles não mostram grande textura assim ou algo que mereça destaque, sabe, são graves ali ok. Ele tem uma tonalidade mais para neutra e comparando ainda com a linha HD 600, ele mostra uma extensão bem melhor, algo que para mim certamente é um ponto fraco, principalmente do HD 600, que não é bom de subgrave, nem a power, falta de extensão com certeza, sendo esse outro ponto que eu considero o Altair um grande upgrade direto e bem relevante nessa linha. E por fim, seus agudos seguem bem sua linha de neutralidade, tem excelente extensão ali, trazendo um bom arejamento, junto com uma tonalidade bem correta, sabe? Capaz de compor ali os timbres mais complexos de maneira muito correta e bastante resolutiva no geral. E eu sinto que se ele caminhasse um pouco mais em direção ao que é o HD800S, por exemplo, ele perderia o seu posto de upgrade lógico do HD600, que ele ficaria mais frio. E talvez ele seja o próximo passo aí para quem é fã desses clássicos, mas quer algo ali com mais tecnicalidades, mais transparência e principalmente mais palco.
Vamos então para as comparações. Eu pude comparar o Altair lado a lado com o HD800S, que estão ali na mesma faixa de preço, né? Um custa 1.600, outro custa 1.500 dólares. E o primeiro ponto é que os MF vêm numa caixa muito mais luxuosa, sabe? Tem uma construção ali um pouco mais rebuscada e, no geral, algo que eu acho diferente e mais interessante que o HD800S. O HD800S é um fone muito mais confortável que o Altair, primeiro por ser bem mais leve, segundo por ficar um pouco mais solto na cabeça, sabe? O Altair é mais pesadão e ele acaba comprimindo um pouco mais. O palco do HD800S é notadamente maior, sobretudo em alguns tipos de mixagem que o fazem bem expansivo no HD800S. O Altair, apesar de ter um palco ok, um palco legal, ainda está ali alguns passos atrás do HD800S nesse quesito. E o HD800S também mostra muito mais detalhes, mas o Altair também é bom nesse quesito, soando normalmente mais natural do que o HD800S, inclusive. A mais notável diferença entre seus graves é que o Altair tem mais extensão, além de um pouco mais de peso e autoridade que o HD800S, que tem ali os graves menos pronunciados, mostrando um pouco mais de velocidade, com uma textura melhor também. E os médios nos dois se apresentam com um corpo bem parecido, mas o Altair acaba mostrando timbres um pouco mais suaves ali, mais naturais, sendo que o HD800S tende a ter timbres um pouquinho mais duros ali, mas mais texturizados. E o HD800S tem notadamente uma quantidade maior de agudos altos ali do que o Altair, trazendo mais brilho, uma apresentação um pouquinho mais fria ali, um pouquinho mais puxada para analítica, junto com mais arejamento também. Bom, gente, vamos então para a conclusão. Eu gostei bastante do Altair, sabe? Ele me surpreendeu porque eu estava esperando uma sonoridade mais quente ali, uma coisa assim, uma sonoridade mais fechada, mas não foi o que eu encontrei aqui. Para mim, ele se parece muito com a linha HD600 e HD650 da Sennheiser, só que ele é melhor em absolutamente tudo, tá? Talvez tirando o conforto, porque ele é um pouquinho mais pesado, mas assim, em termos de sonoridade, eu acho que se tipo assim, o cara tem um HD600 ali, mas ele acha que não é muito transparente, ou acha que falta um pouco de extensão de graves, ou queria um pouco mais de palco, mas que mantendo aquela pegada do HD600, eu acho que o ZMF Altair é o upgrade natural, cara. É um fone assim, que se alguém me perguntasse, pô, eu gosto muito do 600, mas eu queria um fone, um upgrade, qual que seria o upgrade direto dele? Eu, sem pensar muito, responderia o ZMF Altair. Claro que é um fone que custa muito mais caro, né? Mas você tem que levar diversas coisas em consideração. Ele é feito em madeira nobre, ele é um trabalho quase artesanal ali, é um fone assim, é um fone diferenciado em diversos aspectos, com um conjunto de coisas que acabam justificando o seu preço muito mais elevado do que o Sennheiser HD600. Mas de qualquer forma, em termos de som, eu acho que ele entrega muito mais, mas ele mantém ainda aquele espírito que eu escuto ali na linha Sennheiser HD600, 650. E além disso, eu acho o Altair com um design muito autêntico e ele acaba sendo, além de tudo, uma peça ali de arte, né? Uma peça quase decorativa, porque é um fone muito bonito, de muito bom gosto, feito com materiais premium, tem um acabamento muito legal, sabe? Tem aquela pegada artesanal que eu particularmente gosto bastante também. Então, claro que eu recomendaria os MF Altair para quem puder ter um, porque é um fone realmente muito interessante, eu acho que vale a pena conhecer. É isso, gente, essa foi a minha opinião sobre os MF Altair. Quem curtiu, deixa o joinha, quem tá gostando do trabalho, considera se inscrever aqui no canal. Um forte abraço para vocês, até a próxima e valeu!